levar o reino até lá. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos para que o consolo do Teu Espírito Santo esteja com aqueles que perderam, Senhor, entes, que perderam, Senhor, seus posses. Nós oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo console de maneira sobrenatural, para que, Senhor, o Senhor possa entrar, Senhor, ali naquele lugar, naquele estado, naquela região, para que as orações, Senhor, possam trazer uma mudança de atmosfera ali. Nós ministramos, Senhor, uma mudança de atmosfera naquele lugar. Pai, nós sabemos que em momentos assim históricos, um povoado, um povo pode se reunir e se levantar, mas também pode se revoltar. Então nós oramos, Senhor, para que esse espírito de amor, de compromisso uns com os outros, Senhor, de resiliência, de se colocar de pé, de estar ali, Senhor, e saber que o Senhor é toda fonte de força, o Senhor é toda fonte de vida, o Senhor é toda fonte de mudança, o Senhor é toda fonte de renovação que nós podemos ter, o Senhor é toda fonte, Senhor, de esperança para enxergar o futuro. Então nós oramos, Senhor, pelo estado, nós oramos, Senhor, por aquela região, Senhor, que está ali enfrentando as
enchentes. Nós oramos, Senhor, para que haja o temor do Senhor, gerando sabedoria, desde os governantes até os líderes locais que podem e vão influenciar. Nós oramos, Senhor, para que esse espírito de amor, Senhor, remova todo espírito de orfandade que pode fazer com que nós venhamos a questionar o Senhor e achar que o Senhor é responsável pelo mal sobre a terra. Nós sabemos que o Senhor é responsável por todo o bem sobre a terra, porque o Senhor é bom e o Senhor não pode sequer ser tentado a fazer o mal conforme a tua palavra. Então nós oramos, Senhor, para que esse espírito de amor, de ousadia, de equilíbrio, Senhor, tome ali as igrejas, os nossos irmãos, as comunidades. As pessoas possam, Senhor, ali ver algo diferente acontecendo, algo que nunca aconteceu antes. Senhor, comunidades sendo erguidas com base num vínculo, Senhor. Derrama o teu amor sobre aquele lugar e que caia por terra de uma vez por toda todo espírito de rebelião que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Mas que, Senhor, nós venhamos participar, ver aquele estado, Senhor, ser transformado pela presença do Senhor naquele lugar. Reveste, Senhor, as tuas igrejas ali de autoridade que leva ao reino, que traz a paz, que ministra o evangelho centrado em Jesus Cristo e que socorre cada pessoa também levando salvação. Nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos traga estratégias e que possamos aqui compartilhar uns aos outros de como orar e de como liberar a palavra para lá e liberar recursos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Veio algo no meu coração. Teve uma época que eu quis fazer mestrado, e o mestrado que eu queria fazer eu só achei na Holanda. E aí eu comecei a me preparar, aprendendo holandês, comecei a me preparar conhecendo a história. E a melhor forma de conhecer a história de um país é ouvir um missionário contando sobre aquela história. E eu lembro de um pastor que estava numa live contando a história da Holanda. A Holanda, geograficamente, fica ali pertinho da Alemanha. E na época do nazismo, eles chamam de países primos. Tanto que o holandês parece muito com o alemão. E na época, parece que a Holanda não esperava que o país, a Alemanha, invadisse na época do nazismo. E os nossos irmãos protestantes ficaram lá, achando que não ia acontecer nada com eles. Mas a Holanda foi invadida, é um país muito pequenininho, foi invadido. E uma coisa que aquele pastor falou que me marcou muito foi, daquela época em diante, os cristãos se ressentiram com Deus na Holanda, achando que era Deus o responsável por não deixar que a Holanda fosse invadida, ou achando que era Deus o responsável por tanta atrocidade que aconteceu no nazismo. E ele fala, a partir daquele momento histórico, a Holanda se fechou para o Evangelho. Houve um rompimento no coração dos pais. E ele fala, eu aqui, o meu evangelismo é jogando futebol, é por esporte. Ele é um pastor. E ele fala, eles nunca ouviram falar, nessa geração, nunca ouviram falar de Jesus. E ele não está numa aldeia da Holanda, não. Ele está num lugar central. Sabe por quê? Retiraram Deus da agenda por causa da amargura. Então, irmãos, quando a gente está ali orando pelo Rio Grande do Sul, que é muito conectado com a liberdade, fraternidade, igualdade, né? São pensamentos liberais, muito ligado também ao esoterismo.
A gente olha e o que veio ao meu coração foi a Holanda. Então nós temos, é uma sugestão, essa veio para mim, essa sugestão. Nós temos que orar para que eles entendam que Deus é o resgatador, é o construtor, é o salvador. É Ele que transforma o desastre em bênção, mas não é Ele que provoca. Amém? Amém, igreja? Deus fez esse mundo. Ele criou o universo. Deus não pode destruir nada. Entende? Ele não vai fazer o mal. Então, ore para que o Sul possa conhecer Deus de uma maneira mais profunda, como um pai que os resgata das trevas, das enchentes, de toda dor. Amém? E esse irmão termina dizendo: eu estava um dia eles me chamaram para jogar na Bélgica, fomos lá, é uma pelada, foram lá jogar. Chegaram lá, tiveram um momento de comunhão, conversar, e alguém virou para ele e falou assim: ora. E ele levou um susto, porque se não existe Deus, não existe Jesus, como pode existir oração? Mas alguém pediu, e claro, ele falou um pouco e orou. E quando ele terminou a oração, ele percebeu o mover de Deus naquele lugar. E uma das pessoas falou assim: você é o único Jesus que nós conhecemos. Vocês já me ouviram falar isso aqui? É porque essa frase me marcou profundamente. Você na escola, vocês meninos na escola, você na sua vizinhança, no trabalho, você que conversa com a sua família, talvez você seja o único Jesus que essas pessoas conhecem. Carregue a presença, seja sensível ao céu. Existem nações que precisam que nós sejamos o único Jesus que eles conhecem para nós reproduzirmos outros. Amém? Amém? Então vamos entregar ao Senhor a nossa adoração consciente nessa manhã, sabendo que nós podemos fazer toda a diferença. Aleluia! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu dor, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus aqui nessa manhã, Deus. Jesus aqui nessa manhã. Oh, presença gloriosa. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o
Tua bondade liberta-me no calor deste. Olha pra Ele, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nós derramamos em Ti, Senhor. Nós derramamos em Ti nesse mundo. Nós dizemos essa manhã que nós Te amamos. Nós precisamos de Ti. Nós somos gratos por tudo. Nós nos derramamos em Ti nessa manhã. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Oh, nos derramamos em Ti, Deus. Nos derramamos em Ti. Oh, nós desejamos a Tua presença. Mais do que tudo, queremos ouvir a Tua voz. Queremos Te ouvir, Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde que és, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluias, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém, os anjos clamam, santo, toda a criação,
Colocou no meu coração nessa manhã. Eu vi um túnel muito escuro. Só que quando você chegou nesse túnel, o túnel clareou imediatamente. E quando a Keila falou sobre sermos Jesus na vida de alguém, você, Renata, é a luz no fim do túnel na vida de alguém. Tem pessoas desesperadas pedindo: Deus, me dá uma luz. Você é. O Senhor te diz, Renato, nessa manhã é para chegar mesmo, chegar nesses lugares com luz. Você vai iluminar. Você é luz, não se esqueça disso de jeito nenhum. Eu vi claramente você chegando e clareando imediatamente o lugar. Estava muito escuro e você clareou o lugar. O Senhor vai te colocar em lugares estratégicos. De pessoas desesperadas, precisando de uma luz. Você é essa luz. Você carrega o poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Quando a gente lê ali o teu povo canta santo, é para nós motivo de alegria e de satisfação. Pode se sentar.
Sobretudo quando eu vejo o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, entregar o nosso culto, o nosso louvor ao Senhor, isso não tem preço, não tem absolutamente nada que pague o conforto de vivermos esse tempo que o Senhor tem para nós, e a vida plena e a vida abundante. Que coisa boa é iniciarmos o nosso domingo entregando o nosso culto ao Senhor, sobretudo sabendo que Deus habita no meio dos louvores. Queria chamar aqui o pastor Alberto, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Quero cumprimentar os irmãos que ainda não tive o privilégio de pegar na mão pessoalmente aí, a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, o motivo principal de eu estar aqui eu quero me justificar com os irmãos algumas ausências aí nos últimos 3 domingos e dizer para os irmãos que não é desinteresse, não é desídia, não é nada de anormal. Os irmãos sabem, nós temos uma filha lá em São Paulo e ela recebeu uma bênção assim extraordinária, irmãos, que eu quero ver se ela vem aqui contar para os irmãos aqui pessoalmente, né? Porque a gente conta a bênção da gente, né? Se bem que a bênção do filho é a bênção dos pais, né? Eu quero conversar com ela para ela vir aqui e tal. Então ela está se transferindo de cidade, de um lugar muito longe para outro, mais longe ainda. Mas porta que o Senhor abriu para ela, a família dela, né? E nós, eu e a minha esposa, estamos tendo que ir frequentemente lá para São Paulo. Nos próximos semanas aí estaremos lá também, os irmãos vão já sentir nossa falta aí. Então a justificativa é essa. Mas o que eu queria dizer também para os irmãos, é sobre essa mudança que está havendo aí, né, de nós, juntamente com o pastor Eléu, a igreja transferindo os cultos para o domingo de manhã. E na minha jornada, irmãos, a gente sabe, né, essa jornada mais longa que é do pastor, que toda mudança traz assim um certo, puxa vida, vai mudar? Estava tão bom do jeito que estava e tal, sabe? Irmãos, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos, sabe? Vamos acolher aquilo que a direção da igreja propõe, com alegria, com desprendimento. Irmãos, tem muita alma para ser ganha aqui nesse lugar. E depende do nosso trabalho, não de nós. Depende da obra do Espírito Santo, né? Mas nós somos o instrumento para levar essa palavra de salvação a quem necessita por aqui, né? Razão pela qual não podemos esmorecer de maneira nenhuma. De manhã, de tarde, de noite, seja a hora que for. Precisamos estar atentos. Irmãos, e coisa boa é congregar, né? Que seria eu falo por mim, né? Que seria de mim se não fosse a igreja, sem poder congregar, tá? Hoje a internet está ganhando muito espaço aí, né? E o povo está querendo ser crente só em casa, atrás da internet, e ouvindo palavras assim, que vão a um extremo, vem outro, fala para o outro extremo, e a gente fica maluco ali ouvindo tudo. Então, é muito bom congregar, estar na nossa igreja, ouvindo palavra de sabedoria, ouvindo os testemunhos dos irmãos, como a gente tem visto aqui, né? Então, uma palavrinha aqui de encorajamento para os irmãos, viu? De justificativa, e que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Aleluia. Queria chamar agora o Arthur, que vai, seguindo a sequência do que a gente tem visto e ouvido, dar o testemunho dele. O último culto presencial que a gente teve, nós projetamos aqui o que cada um veio aqui, trouxe da parte do Senhor, o que a gente tem visto e ouvido, o Senhor tem se movido no nosso meio, e no âmbito sobrenatural, se prepare, porque coisas grandiosas o Senhor tem para fazer na sua vida também. Bom, irmãos, domingo retrasado, nosso último culto presencial, né? Deus trouxe um mover muito grandioso aqui, e na verdade é um testemunho com uma palavra para a igreja também, que o Senhor trouxe muito forte no meu coração no dia. O Senhor me trouxe, no momento do louvor ali, pessoas que não estavam conseguindo se alegrar, pessoas que não estavam se permitindo ter alegria novamente, por alguma razão, alguma circunstância, e eu trouxe essa palavra no dia, e
o Senhor continuou trazendo isso no meu coração no decorrer do culto, no caminho de volta para casa, dentro do carro, o Senhor foi trazendo aquilo. E o Senhor me trouxe assim, muito forte, uma foto minha de infância. Uma foto que eu tirei na casa da minha avó. Estava eu com meus primos, essa foto está na casa da minha tia, está aqui. E o Senhor me trouxe aquela imagem da minha pessoa quando criança. E ele me falou assim: ora, mas ora como essa criança aí. Então, mentalmente, irmãos, eu me tornei aquela criança e comecei a orar. E o Senhor trouxe um mover maravilhoso. Foi a primeira vez que eu pude falar, que eu chamei Deus de papai, foi esse dia. Quando a palavra fala, né, que o nosso Espírito clama Abba Pai, a gente pronuncia isso, mas assim, viver aquilo no Espírito para mim foi muito marcante. E uma palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração muito forte, irmãos, que às vezes as situações em que nós estamos hoje, o contexto atual, situações que nós vivemos na nossa vida pessoal, elas viam em nós uma espécie de um bloqueio. E quando o Senhor me levou àquela criança a orar, é como se Ele me tirasse desses bloqueios, dessas situações, e me fez orar como criança. E a palavra que o Senhor trouxe para mim é que eu deveria orar com a igreja dessa forma. Então eu queria que você colocasse de pé agora. Aleluia. Eu queria que você agora buscasse na sua mente, na sua memória, em nome de Jesus agora, irmão. Um momento alegre da sua infância, aquela criança que não tinha o peso de responsabilidades, que não tinha o peso de culpa, que não tinha peso de abusos, que não tinha peso de trauma. O Espírito Santo agora vai fluir, irmão, nesse momento aqui. Eu quero que você buscasse isso na sua memória. Eu queria que você agora, assim como eu percebi, que você também fizesse isso. Que essa criança orasse. A palavra diz que Jesus estava com os discípulos e eles perguntaram: Senhor, como nós podemos alcançar o reino dos céus? E ele trouxe uma criança para o meio. Eu achei isso lindo, irmãos, porque ele não apontou para uma criança que estava ali. Ele chamou aquela criança e falou assim: está vendo essa criança? Nós precisamos ser como ela para poder alcançar o reino dos céus. Então, irmãos, é a inocência, é a pureza da criança que você é no Senhor. Eu não quero que você chegue diante do Senhor agora como um adulto, cheio de responsabilidade, maturidade. Eu queria que você desvencilhasse disso agora e você se tornasse aquela criança. Que você buscasse também na sua mente agora uma figura paterna para você. Eu não estou falando necessariamente um pai, uma figura paterna, alguém que representou isso para você na sua vida. Porque essa pessoa, ela traz para você esse sentimento de proteção, de guarda. Que em nome do Senhor Jesus, irmãos, que você alcançasse isso agora, Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso papai. Porque o Senhor é o nosso papai, aquele que cuida, aquele que provém, aquele que sustenta. Em nome do Senhor Jesus, flua no nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai. Que essas crianças agora, ó Pai, que essa igreja de crianças que eu vejo agora, em nome de Jesus, alcance o teu amor, Pai. Que essa igreja de crianças agora alcance o amor do Senhor. Enxergue e sinta-se abraçada, acolhida, amada. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Flua, irmão, tenha liberdade. Você agora é uma criança dos braços do seu Pai. Tenha liberdade na casa dele. Tenha liberdade no nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa agora restaurar relacionamentos. Aquela pessoa que não conseguia sorrir, aquela pessoa que não conseguia se alegrar, aquela pessoa que se achava não mais digna de ser feliz, ó Pai. Que o Senhor restaure isso agora em nome de Jesus, ó Deus. Que haja sorriso no seu rosto,
Que haja alegria na sua vida, em nome de Jesus. Que haja liberdade em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Santo Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és maravilhoso, um Deus que restaura, um Deus que cobre, que nos protege. Aleluia, Senhor Deus. A sombra de Tuas asas nós podemos nos descansar, a Tua palavra diz. Aleluia. Aleluia. Vânia, o Senhor tem me trago você aqui à noite. O Senhor possa trazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, a liberdade, a alegria de uma criança feliz, de uma criança que sabe o que é ter um pai, de que sabe o que é ser amada, que Ele é a sua companhia, que Ele é o seu refúgio. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor ministre sobre a vida da Vânia agora. Que o Senhor traga sobre a vida dela alegria. Que o Senhor traga sobre a vida dela, Senhor Deus, um contentamento no Espírito, ó Pai. Que ela vai ficar incontida, ó Pai, ao pensar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ele te ama, amigo. Ele manda dizer que Ele te ama. Que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Irmãos, alguns dias atrás, a gente está fazendo um curso que chama BSSM, é um curso de ativação sobrenatural. E o Senhor tem trago no nosso meio, ali no meio das pessoas, palavras de despertamento, de pessoas que estão adormecidas, de pessoas que estão guardadas dentro de si. E o Senhor está trazendo um tempo de tirar você, de aflorar, como se fosse mesmo uma flor que está saindo, como se fosse uma primavera, uma estação. E isso tem sido um mover que tem assim, brotado mesmo, tem se alastrado. E que em nome do Senhor Jesus, que você também possa ver esse momento. Busque no Senhor algo do qual Ele te fez para ser. Ele te criou com um propósito mais do que simplesmente profissional, pessoal. Ele tem um propósito na sua vida espiritual. E é esse propósito que Ele está buscando para fora agora. São essas flores que estão brotando. Procure no Senhor aquilo que o Senhor tem para você. Em nome do Senhor Jesus, seja uma nova estação nessa igreja. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Vou falar em criança. Então, hoje nós vamos falar sobre oração, princípio que a gente sabe, mas não custa lembrar. Ô João, projeta para mim aí a figura do mês, fazendo favor. Primeira. Maio, nós vamos estudar, nós, adolescentes, jovens e crianças todos, o poder que existe na oração. Às vezes a gente fala de poder, irmãos. Hoje o mundo corre atrás de poder. E poder é alguma coisa que muitas vezes seduz. Poder, as pessoas que têm poder ou estão em posição de poder, realmente elas às vezes sentem um grande orgulho nisso tudo. Mas a Bíblia fala que nós temos o maior poder de todos. Jesus, em Atos 1:8, diz: mas vocês receberão poder. E talvez uma coisa que se busca muito desse poder é algo que se faz presente na nossa vida. Atos 1:8, receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E nós já temos o poder de Deus residindo na nossa vida. E aí em Mateus 21:22 diz: e acontecerá, se tiverem fé, receberão tudo o que pedirem por meio da oração. A gente já sabe, mas não custa lembrar o poder da oração na nossa vida. Nós vivemos hoje um tempo em que alguns princípios têm sido deixados para trás. Infelizmente, as pesquisas mostram que nós cristãos lemos Bíblia domingo quando nós vamos na igreja exatamente nesse horário.
A questão é que nós estamos perdendo. Não é que Deus está ficando mais triste, ou Deus está cobrando a gente que a gente leia um versículo da Bíblia por dia, um capítulo, 3, ou o que quer que seja, não no sentido de regra, porque Deus não nos trouxe regras para nos relacionarmos com as regras. O que Deus trouxe para nós foi um relacionamento, e o que Jesus veio fazer foi restaurar o relacionamento que uma vez tinha sido perdido por conta do pecado. Então nós temos o poder de Deus que vigora na nossa vida, e eu queria trazer para nós dois aspectos de um relacionamento que eu queria deixar mais claro para a gente nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Mateus capítulo 6, verso de número 5. Jesus está ensinando algumas coisas para os seus discípulos. E diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Eu queria nessa manhã trazer sobre esse último trecho do versículo: e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. A gente precisa entender que a recompensa, seja ela pela nossa oração, por aquilo que nós estamos dedicando e buscando ao Senhor, ela precisa vir dos céus. Só que a Bíblia fala sobre um perigo muito eminente que todos nós temos, de em determinada coisa que nós estamos fazendo, nós deixarmos de apresentar algo para Deus, e nós queremos buscar a aprovação dos homens, nós queremos que os homens nos aprovem, nós queremos prestar conta de coisas que não são necessárias. De quanto tempo nós estamos orando, o que é que nós estamos fazendo. A gente vê nesse texto de Jesus, em que ele está pegando o sermão do monte, ele está passando a transição da velha aliança para a nova aliança, colocando alguns aspectos da velha aliança que precisam ser colocados e outros novos, e a gente vê então que Jesus dá uma instrução para os seus discípulos. Embora muitas vezes a oração ela é negligenciada na nossa vida, é uma ferramenta poderosa que nos conecta com o sobrenatural. Irmão, se a gente puder entender que a nossa oração somos nós falando com o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, que se fez o nosso Pai, e como Pai tem prazer em escutar os seus filhos, talvez a gente oraria de uma forma muito mais intensa do que a gente faz, tentando nos desligarmos da nossa religiosidade. A pergunta que os discípulos fazem aqui é como oram. Eles queriam
a receber uma bula e de orar, um macete, um jeito correto, um jeito fixo, para que as pessoas, às vezes ela tem uma noção de que se chegar a Deus de uma forma errada, ou não orar da forma como deve, a nossa oração não vai ser respondida. Os discípulos de Jesus falaram, João ensinou os discípulos dele a orar, por que o Senhor não nos ensina a orar, como de fato nos trouxesse tudo isso? Jesus faz algumas citações, que haviam aquelas pessoas religiosas, que elas oravam não para Deus, mas para serem reconhecidas pelos homens. Alguns jejuavam, então quando alguém chegava num ambiente, todo mundo sabia, porque pelo que o texto fala, o cabelo estava todo mal arrumado, a barba estava ruim, e aquela aparência do tipo assim, olhem para mim e tenham misericórdia de mim. E o grande problema é que essas pessoas não estão querendo buscar algo da parte de Deus, estão querendo aplausos nossos. São pessoas que não fazem algo para o Senhor. Quando a gente fala sobre o poder da oração, de orarmos ao nosso Pai, e é exatamente o que o texto nos traz, é a nossa conexão com o nosso Pai Celestial, com o nosso sobrenatural, do qual, de fato, vai fortalecer a nossa vida e a nossa comunhão. E se a gente peca e erra em tudo isso, nós vamos querer ser atores que vão estar apresentando uma peça. E Deus não é alguém que costuma frequentar a peça teatral para estar aplaudindo aquilo que os outros fazem. São homens que estão buscando aplauso e querendo buscar a glória, querendo buscar a recompensa, mas a vida para com Deus, ela passa longe. O João, volta no verso de número 5 para mim. Vamos ver esse primeiro instrução sobre oração. Olha o que Jesus diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E aí Jesus explica o que fazem os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. O primeiro problema que Jesus coloca para nós na oração é exatamente esse: o fato de nós querermos aparecer. E a gente, às vezes, em determinado momento da nossa vida, pode se deixar seduzir por algo assim, e podemos ser levados a uma experiência dessa, de deixarmos as coisas transparecerem. Quantos estão querendo serem vistos, aplaudidos por tudo aquilo que fazem? Jesus diz que são os hipócritas. E o hipócrita, ele é um ator, é alguém que usa uma máscara, é alguém que quer passar uma imagem daquilo que ele não é. E Jesus está dizendo para a gente cuidar, para que vocês não tenham isso. Terminando o versículo aqui, diz assim: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Foram orar e não falaram nada com Deus. Agora olha o verso de número 6. Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus fala algo simples da nossa oração. Irmãos, ninguém sai aí falando tanto que ora. Alguém que fala, irmãos, eu quero dar o testemunho de que eu estou orando 5 horas por dia, 2 horas, uma de joelho, uma em línguas, uma deitado, uma correndo, etc. e tal. Qual é o intuito? Às vezes nós nos perdemos nessas coisas, e Jesus então está sendo bem categórico para com a gente. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, mas é de portas fechadas, em que ninguém precisa meter o bico nisso e ficar sabendo o que a gente está fazendo, porque ninguém precisa corrigir o modo como nós falamos com Deus. Às vezes nós queremos que as pessoas nos ajudem. Não, você está orando errado, você está orando por isso. A gente precisa sair desse lugar. Hoje o Arley trouxe uma palavra que eu acho que cai muito bem. A palavra que nós queremos é a palavra de uma criança. Uma criança não tem rodeios com o seu pai. A gente até brinca, diz que a gente fica sem graça, porque uma criança é sincera. A criança fala tudo aquilo que ela vem à mente, ela não tem filtros. E eu entendo que o Senhor está nos chamando para a gente, no âmbito sobrenatural, sermos diretos e sinceros com o Senhor, que as nossas orações sejam orações abertas, francas, porque Deus não vai ser pego de surpresa. A gente vê Jesus falando aqui: o vosso Pai sabe daquilo que vocês precisam antes de abrir a boca para pedir. Mas o meio correto que Deus estabeleceu é para ter um relacionamento conosco. Por que nós oramos? Porque nós temos um relacionamento com Deus. E essa é a importância do que o texto diz. E aí o texto diz então: seu Pai que vem em secreto, porque é no secreto.
Só que no secreto, irmãos, muitas vezes nós estamos gastando tempo com aquilo que não é prioridade para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós temos tanta coisa para roubar o nosso tempo. Nós temos a internet, nós temos os vídeos, nós temos os streams que estão aí substituindo a televisão. Tantas coisas, nós dedicamos tempos e tempos a tudo isso, mas aquele a quem diz que nós amamos, nós não dedicamos tempo, e vira uma incoerência. Como é que você vai de fato estabelecer um relacionamento, conhecer a vontade de Deus, viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, se a gente não gasta tempo, se a gente não tem momento com o Senhor? E não é aquela coisa mecânica. Eu acho que o fato de entrar para o quarto e fechar a porta, o que Deus quer falar com a gente é exatamente isso. Abra o seu coração para mim. O que é que está acontecendo? Porque a gente quer mostrar até para o próprio Deus alguém que nós não somos, mas a gente quer transparecer isso. A gente quer mostrar para Deus: não, Senhor, está tudo bem. Não está, por dentro eu estou chorando, eu estou arrebentado, caído aos pedaços. E a gente precisa entender alguns aspectos desses. Eu me lembro bem, minha vida de novo convertido, comecei a trabalhar em uma empresa e vivendo algumas coisas ali. Quantas vezes eu podia sair, eu ia no banheiro, fechava a porta, fazia aquelas orações relâmpagos de como eu estava me sentindo, do medo, da insegurança, de tantas outras coisas. Às vezes a gente perde esse tipo de coisa, perde esse tipo de intimidade. Jesus está falando exatamente isso. Com o seu Pai, você não precisa de ter palavras ou vocabulários. O problema é quando a gente está aqui em público, que às vezes a gente quer passar alguma coisa. Mas faça isso, comece a gastar tempo com o Senhor dessa forma. E o texto termina dizendo: então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Primeira coisa que eu queria colocar sobre oração: ore para o seu Pai, ore simplesmente para Ele, para que a gente de fato possa ver e entender aquilo que está no nosso coração, porque a gente vai de fato trazer à nossa fonte alguém que pode nos ajudar. A oração é um exemplo de como nos aproximamos de Deus com reverência, submissão e confiança naquilo que Ele tem trazido para nós. A gente vê ao longo das Escrituras exemplos. Se a gente for parar aqui para ver sobre oração, mas eu queria trazer um para nós, porque logo depois a gente vê um texto endossando a atitude de oração. Queria falar para você sobre Elias. Elias foi um homem que por meio da oração ele conseguiu muitas coisas, mas Elias recebeu duas incumbências que não foram fáceis. A primeira dela, ele teve que orar até que os céus ficassem fechados e não viesse chuva sobre Israel durante 3 anos e meio. E findado o processo de 3 anos e meio, ele teve que novamente orar para abrir os céus. E não acho que foi fácil, porque quando ele vai orar para que o céu se abra novamente e haja chuva, ele traz consigo um menino, ele está orando. Diz a Bíblia que ele enfiou a cabeça entre as pernas, está orando e falando: Senhor, chegou o tempo, a gente precisa ver alguma coisa. E ele para da oração, pergunta para o menino: e aí, está vendo alguma coisa? Ele fala: não estou vendo nada. E aí ele volta a orar de novo, e ele está ali orando, está buscando, e aí ele pergunta para o menino: e aí, está vendo nada? Ele fala: não estou vendo nada, ainda não. Ele ora, e pergunta para ele: está vendo alguma coisa? Ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Oração. Agora, abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso de número 13. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele, que diz ali? Ore. Beleza. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes, o que diz ali? Ore sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Verso de número 15: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Olha o final do verso: a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E aí eu faço uma pergunta: por que não oramos, irmãos?
Porque às vezes nós abrimos mão de fazer tudo isso, de decretar decretos celestiais sobre a terra, de mudar a circunstância a qual nós estamos vivendo. Agora, olha o verso de número 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Verso 18. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. O que a gente precisa entender isso? Tiago está dizendo para a gente que Elias era um homem como eu e você, e a oração dele era extremamente poderosa, a ponto de fechar os céus ou abrir os céus, a ponto de trazer fogo. Quando ele estava ali no monte, tinha os profetas de Baal, e ele chegou, imolou um animal e orou para que viesse fogo dos céus. Então a gente precisa entender, o que a Bíblia está dizendo é que Elias era um homem como eu e você o somos. Homem natural, de carne e osso, e o que a Bíblia está dizendo é que ele orou, e a Bíblia diz por que nós não oramos. Agora vá comigo para Apocalipse capítulo 5, verso de número 7. Apocalipse capítulo 5, verso de número 7. O texto diz assim: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A Bíblia descreve uma figura dos céus e fala sobre uma taça de ouro que está cheia da oração dos santos. Irmãos, isso é uma realidade que muitas vezes nós não vemos. Às vezes nós achamos que a nossa oração não tem significância. A minha pergunta é: o anjo que segura a sua taça, tem alguma coisa dentro dela ou ela está vazia? Porque muitas vezes, aqui ele trouxe uma experiência para a gente do pessoal da Holanda, uma expectativa frustrada no nosso coração nos leva a parar de orar. Eu achava que Deus não deveria deixar com que a Alemanha invadisse a Holanda, e o povo se fechou. Às vezes não acontece alguma coisa que nós temos a nossa expectativa, e nós nos fechamos para Deus, as nossas taças estão vazias. O que eu quero trazer para nós sobre oração é que oração é a arma poderosa. Irmãos, é melhor do que qualquer espionagem que eles estão fazendo, é melhor do que a guerra espacial, do que os satélites, do que tudo. A arma mais poderosa que nós temos é a oração, e muitas vezes nós que podemos usá-la tanto para trazer os céus à terra, para mudar as circunstâncias, para estabelecermos uma palavra de cura, de transformação, de salvação, nós não fazemos. E aí a Bíblia está dizendo: Elias era um homem como nós, ele orou e as coisas aconteceram. A Bíblia está nos instruindo a isso. Vamos orar. Irmãos, no âmbito sobrenatural, a gente quer declarar palavras que precisam ser nutridas pela oração. Qualquer promessa que nós recebemos, nós temos que orar sobre elas. Senhor, eu recebi uma palavra, prepara o meu coração. Senhor, mantenha os meus olhos abertos, não quero perder a oportunidade daquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida. E aí diz aqui o texto, então, que cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Eu quero que você saiba, irmão, que uma oração sua, ela tem valor diante de Deus, a tal ponto da Bíblia dizer que essas orações, elas são recolhidas em taças. Ah, você diz: ah, mas eu não estou vendo nada. Você não tem que ver. Hoje a gente precisa seguir a instrução daquilo que a Bíblia fala. O Arley contando pra gente uma experiência que pela primeira vez ele teve um toque na igreja e conseguiu chamar o seu Deus de papai, vivendo a sua experiência de tudo aquilo que Deus tem derramado no seu coração. E é isso que Deus quer ouvir de cada um de nós, é papai. E se a gente precisa chegar diante de Deus chorando porque está doendo, o que diz a Bíblia que nós acabamos de ler? Está alguém entre vós enfermo? Ore. Está alguém alegre? Cante, mas cante orando ao Senhor, reconhecendo que dele vem todas as coisas. As nossas orações são guardadas e gravadas diante de Deus. Guarde isso no seu coração. Não ache que elas não estão sendo ouvidas, que elas estão sendo desprezadas. Não deixe Satanás lançar uma seta de incredulidade na sua vida. Rejeite isso agora, em nome de Jesus, porque nós queremos de fato desfrutar o melhor que Deus tem para cada um de nós.
Estudando um pouquinho sobre oração, um escritor famoso de nome F.B. Meyer, ele disse o seguinte: a grande tragédia da vida não são as orações não respondidas, mas as que não foram feitas. A grande tragédia não é porque Deus não respondeu uma oração, mas as que não foram feitas. Quando a gente estuda sobre oração, a gente vê Jesus no Getsemane. Pai, eu não quero passar por tudo isso. Pai, passa de mim esse cálice. Irmãos, não tem problema algum, nós não queremos uma situação na qual nós estamos vivendo. Jesus orou exatamente nisso. Passa de mim esse cálice, mas Jesus fez. Ele não guardou um rancor, ele não guardou amargura, ele não estava um dia esperando chegar diante do Pai e falar: Pai, eu não queria passar por isso. É isso que a gente precisa fazer. Senhor, isso está difícil, mas se o Senhor está querendo que eu passe por isso, e a Bíblia diz que o Senhor está comigo todos os dias, que o Senhor não me abandona, então me dá força. Talvez a nossa oração é essa: me ajuda a sair desse lugar, desse poço, dessa areia movediça, me leva a caminhar mais longe com o Senhor, para que a gente de fato possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Faça da oração um lugar seguro entre você e Deus, que o seu Deus conhece, que a graça dele vem sobre você e que você pode desfrutar. Não queira impor regras e orar de uma maneira correta. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto. Não venha fazer uma apresentação teatral para Deus. Deus não gosta de teatro, mas Ele gosta de filho. E lembre-se disso: a maior tragédia não são as orações que não foram respondidas, e sim aquelas que não foram feitas. A segunda coisa no texto, aí vamos voltar lá, João, Mateus capítulo 6, 16. É sobre o jejum. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Esse grupo famoso de pessoas aí. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto. Para os homens, façam a barba, fiquem bonitos. Para as mulheres, passem maquiagem, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. É interessante sobre o jejum, porque ele é mencionado aqui tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E o jejum é simplesmente abstinência que a gente faz voluntariamente de alguns alimentos. Qual que é o propósito? A fim de nos concentrarmos mais plenamente em Deus e em sua vontade. O jejum não é uma simples questão de privação de comida, mas também é uma questão nossa de nos focarmos mais nas coisas espirituais que nós queremos buscar o Senhor. O jejum nos ajuda a romper com as distrações do mundo e a nos sintonizarmos com as necessidades do nosso espírito. O que a gente precisa entender, e deixa eu falar em voz bem alta: o jejum não muda a Deus. As pessoas estão querendo jejuar como se Deus ficasse em dívida agora, porque eu jejuei, Deus se torna obrigado a fazer alguma coisa. Não, em momento algum a Bíblia coloca sobre isso. A questão do jejum é para nós nos focarmos em algo espiritual que nós queremos, nos ajuda a romper com as distrações do mundo, como eu disse, e nós nos sintonizamos com aquilo que o nosso espírito de fato quer. O jejum é para nós, é algo que nós precisamos aplicar à nossa vida, sabe? Deus então não muda. Se você jejuar, se Deus falou não antes do jejum, você jejuou, Deus vai continuar falando não do mesmo jeito depois do jejum. Não é o jejum que muda Deus, ou muda o coração de Deus, ou muda a cabeça de Deus, ou faz com que Deus haja dessa ou daquela outra forma. As pessoas se equivocam quanto a isso. Mas se existe uma situação que está conturbada na sua vida, pare, ore, faça um propósito. Senhor, eu preciso ouvir da parte do Senhor que eu quero estabelecer um jejum, para a hora que a barriga roncar de fome, a gente lembre: Senhor, eu estou aqui em um fato, abstendo do alimento, porque eu quero que o Senhor de fato traga lucidez e clareza para mim. Sabe, o jejum vai mudar nós e nunca vai mudar a Deus. E aí então Deus vai nos ajudar o fato de concentrarmos naquilo que Ele quer, a ouvirmos a sua voz,
sabe? O jejum não vai tornar Deus mais bondoso ou mais misericordioso, né? Como se alguma coisa dessa pudesse mudar a igreja. Pudesse mudar, perdão, né, o coração de Deus. A gente vê algumas coisas interessantes aqui em Atos dos Apóstolos, né? Os líderes da igreja, eles jejuaram. Em Atos capítulo 13, a gente vê por 2 vezes. A primeira, quando eles estavam ali para separarem os líderes para adorarem ao Senhor. Eles precisavam levantar uma liderança. A gente tem o primeiro envio de missionários em Atos capítulo de número 13. A igreja estava reunida, estavam vivendo um alvoroço, pessoas convertendo todos os dias, a glória de Deus de uma forma sobrenatural, e o Espírito de Deus trouxe ao coração que líderes fossem separados, e diz ali Atos capítulo 13 que eles oraram, jejuaram ao Senhor, e o Senhor separou para eles Barnabé e Saulo. É prática do dia a dia, simplesmente para a gente estar conectado com o Senhor. Logo depois eles foram enviados, aconteceu da mesma forma. Eles impunham as mãos sobre os enviados, Barnabé e Paulo e a comitiva, e eles foram pregar o evangelho por onde quer que eles passassem. E aí a gente vê também em outras ocasiões, né? O próprio Paulo tinha esse costume, lembrando que o jejum não muda Deus, o jejum muda a minha percepção, meu foco. Se estamos distraídos, estamos perdendo talvez algumas coisas importantes, vamos focar nisso. Hoje a gente tem alguns tipos de jejum que não tinham naquela época. Hoje a gente precisa fazer jejum de celular, fazer jejum de tela, porque isso nos consome tanto tempo, isso nos tira tanto daquilo que a gente quer, e a partir do momento que a gente parar isso, se a gente lesse pelo menos a 10% do tempo que a gente gasta no celular, a igreja hoje talvez estaria em outro patamar. Por quê? Porque tudo quer entrar para te tirar da sua comunhão com Deus. Qualquer coisa que faça você gastar tempo com aquilo que não é de Deus, isso está aí sendo colocado entre nós. E a gente tem cada vez mais, são luzes, cores, coisas emocionantes, intrigantes, mistério, drama, ação, suspense, tudo isso para que a gente não foque em Deus e naquilo que Ele quer na nossa vida. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante. A Bíblia nunca ordenou que nós jejuássemos. Você não encontra uma ordenação, jejuem. E é interessante que os hipócritas, os fariseus, que a gente tem visto lá no texto, eles batiam no peito, oravam em pé nas esquinas e eles diziam: nós jejuamos 2 vezes por semana. Mas a Bíblia não manda jejuar 2 vezes por semana. É interessante que em Levítico 23, 27, havia uma única data em que Israel deveria separar para jejuar. Um jejum durante todo o ano. Era quando a nação vinha para fazer o dia da sua expiação. Nós temos 7 outras ocasiões em que Deus manda celebrar. Deus está muito mais importando em que a gente de fato celebre a vida, que é um dom que Ele nos dá, que a gente desfrute, tenha comunhão com Ele, viva essa realidade, do que simplesmente parar para ficar orando e jejuando como as pessoas acham que isso tem. Essa é uma ideia errônea que vem de lá, mas isso deve ser uma prática colocada na nossa vida, para o nosso dia a dia. Então a Bíblia não tem uma ordenança. Se você perguntar quando é que eu vou jejuar, quando você sentir que você precisa de estar mais focado em Deus, nas coisas do Espírito, quando você sentir que as coisas estão pesando para o seu lado, te tirando de Deus, que a dúvida começa a crescer, algumas incredulidades brotam no seu coração, ore para entrar em sintonia, jejue, né? E ore para entrar com sintonia com o Espírito de Deus. Mas é isso que a Bíblia tem para dizer para nós. E aí a gente então precisa ter isso muito claro. Não existe uma ordenança. Eu vou fazer isso quando eu precisar mudar alguma coisa na minha vida, mudar o meu foco. O meu jejum não muda a Deus, não muda o coração de Deus. Meu jejum não faz Deus mudar de ideia sobre o que Ele havia estabelecido, muda a minha vida. E aí a gente vai ganhar nisso na nossa vida e na nossa comunhão. No âmbito sobrenatural, os benefícios que a gente tem de voltar para uma coisa muito simples, de uma oração como de uma criança, com a porta fechada, para que a gente não seja tentado a mostrar nada para ninguém. Nós vamos fortalecer a nossa comunhão com Deus, nós vamos discernir a vontade de Deus com mais clareza e, de fato, resistir a toda e qualquer investida do diabo contra as nossas vidas, né? Que a gente, então, possa voltar a essas bases sólidas e simples do Evangelho. Irmãos, tem tanta coisa entrando no nosso meio, tanta informação, mas nada pode ser substituído.
O fato de nos reunirmos, de estarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, de nos congregarmos, nem com o avanço da internet, nada substitui o que a gente tem aqui e o que a gente está vendo. E que a nossa vida, então, ela de fato possa ser marcada constantemente por esse desejo do nosso coração de termos um relacionamento com Deus. O melhor e o mais poderoso já foram estabelecidos. A gente de fato entende e sabe de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E algumas expressões que eu anotei aqui, que a gente pode achar na Bíblia sobre as suas orações. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Salmo 91, verso de número 15. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 59, 8. E acontecerá que antes que clamem eles, eu responderei, estando eles ainda falando, eu vos ouvirei. Isaías 65, 24. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quanto me buscardes de todo o vosso coração. E aí eu posso ficar citando versículo para a gente de todo o tempo. Deus está dizendo, orem a mim, tenham comunhão, conheçam o meu coração, saibam aquilo que eu tenho para vocês, e a gente vai viver uma vida plena e uma vida abundante. A gente não precisa de seminário, de curso ou de qualquer outra coisa. A gente precisa simplesmente de um coração apaixonado pelo Senhor. Irmão, se tem algo que foi rompido com o pecado, foi o nosso relacionamento com Deus. Mas em Jesus, o abismo criado foi desfeito. Nós passamos a ter acesso. E Deus tem para nós uma vida plena, uma vida abundante. E aí eu faço minhas palavras do ar. Imagine como uma criança que está no quarto com seu pai todo-poderoso, que o senta no colo, que o abraça e diz, meu filho, minha filha, aqui é o seu lugar seguro. O que é que você tem para compartilhar comigo? Qual é o desejo do seu coração? E aí, irmãos, nós vamos mais do que nunca entender todos esses aspectos que a gente falou. E se a coisa está difícil, o negócio está meio travado, vá para o jejum, busque o Senhor. Seu espírito precisa estar alinhado com o Espírito de Deus. São disciplinas que a igreja sempre fez, coisas comuns, que talvez hoje a gente acha, mas eu não preciso. Como eu disse para vocês, talvez a única oração que a gente faça é a oração de domingo, quando a gente vem na igreja. Não é que Deus está triste, mas nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Eu fico vendo essa imagem de Apocalipse. Os anciãos têm taças, nessas taças as nossas orações. Talvez para nós um dia possa ser vergonhoso mostrar que não tem absolutamente nada. Nada disso, irmão, tem a ver com ser salvo. Nós não estamos falando de salvação. Salvação é por aquele que crê e confessa Jesus. É outra coisa, é outro nível. É você ser inserido em um lugar de comunhão e de relacionamento, do qual muitas vezes nós não desfrutamos disso. Você tem seu Pai Celestial 24/7, 24 dias por semana, 7 horas. E a gente não precisa ter aquela religiosidade. Eu tenho que orar de joelho, eu tenho que orar de pé, eu tenho que orar de terno, de gravata, de taie, vestido. Não. Eu falei para vocês, aprendam essas coisas. Quantas vezes eu, em momentos difíceis, entrava para dentro do banheiro no meu trabalho e orava ao Senhor, e a angústia do coração se desfazia. A gente precisa entender que nós temos um escape em Deus. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Pela petição, pela súplica, pela oração. E é assim que as coisas caminham. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. O seu Pai tem saudades de você. Seu Pai quer gastar mais tempo. Seu Pai sente falta de ouvir sua voz. Seu Pai está te dizendo, vem meu filho, vem minha filha. Vamos orar, vamos gastar tempo. Eu quero te falar algumas coisas.
E oração, irmão, não é a gente chegar e jogar um caminhão de coisas para Deus. Deus, eu estou assim, Deus, eu estou assado, eu te disse, eu quero isso, aquilo, etc. A gente sai correndo. Oração é parar para ouvir e deixar Deus falar, que senão não seria um diálogo. Então a gente precisa aprender a crescer nisso. Tem alguém que está à sua disposição. Em cada oração, cada lágrima, cada choro, cada riso, cada gargalhada, cada coisa nossa é registrada diante de Deus. E Deus nos ama tanto a ponto de deixar isso registrado diante dele. E esse incenso fica 24 horas subindo diante de Deus. E Deus te ama tanto, 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 que Ele se importa com cada palavra, cada expressão. A Bíblia diz que cada gemido que sai do nosso coração, Ele sabe, Ele entende. E a Bíblia diz que Jesus está nos céus intercedendo por nós. O bom de tudo isso, saber que estamos cuidados e guardados. E a gente precisa caminhar nessa direção. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos passar para o momento da ceia. A ceia é o momento que coroa todas essas coisas na nossa vida e na nossa caminhada. Enquanto vocês recebem os elementos, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E que você esteja se abrindo no âmbito sobrenatural. Faça orações grandes e desafiadoras, se não houver intervenção de Deus. Suas orações, seus pedidos não serão cumpridos, mas Deus tem prazer. Alegria é quando um pai pode e tem prazer em realizar aquilo que o seu filho pediu. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E a adoração faz parte do nosso louvor, de tudo aquilo que nós temos para entregar ao Senhor nosso Deus. Irmãos, que coisa boa é nós podermos separar um tempo para juntos, em oração, em comunhão, em intimidade com o Senhor, nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. O que Deus quer de nós é simplesmente isso. É: filho, dá-me o teu coração.
O nosso coração sendo entregue ao Senhor, a nossa caminhada contínua, a promessa de termos uma segurança de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Essa garantia que nós temos de que se nós orarmos, nós seremos ouvidos. E Deus, irmãos, Ele não tem obrigação de dizer sim a toda oração que a gente faz, mas cada oração nossa é registrada diante dEle. O nosso coração está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus tem tanto prazer e alegria conosco, e diz o texto bíblico que é Deus que coloca, que opera em vós, que coloca tanto o querer quanto o realizar. A coisa boa de andar com Deus é que Deus vai nos dar o desejo do nosso coração, e a Bíblia diz que Deus quer ter tanta intimidade conosco que nós vamos orar segundo a vontade dEle. Talvez o maior bicho de 7 cabeças para todo mundo é saber qual é a vontade de Deus. Você vai saber qual é a vontade de Deus quando você sentar com Ele e começar a conversar com Ele, deixar Ele inundar o seu coração. Eu fico vendo aquele momento do Getsemane, naquele momento difícil, Jesus orando para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, eu não quero esse momento, Pai, as coisas que estão por vir são terríveis, são dolorosas. Pai, eu vou me afastar de Ti, eu vou ficar sozinho, eu vou me tornar desamparado, e uma angústia vindo sobre o coração de Jesus. E o Pai disse: meu filho, eu não tenho outro plano, eu preciso que você faça isso. E Jesus faz isso no único intuito. Jesus se separa de Deus na cruz do Calvário. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Para que nós, filhos do Senhor, hoje nunca mais nos separemos de Deus novamente. A obra da cruz é completa, a sua expressão é plena. Às vezes as pessoas estão buscando e focando a Deus somente quando passam em dificuldade. O texto de Tiago que nós lemos nos disse: alguém está enfermo, ore. Se alguém está alegre, cante. Eu quero dizer, se alguém está feliz, ore. Se alguém está alegre, ore da mesma forma. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Entendam que todas as coisas cooperam. Ah, mas aconteceu alguma coisa ruim. Eu não estou falando que é vontade, mas coopera. Enxergue algo em tudo aquilo que Deus te fala. Mas meu coração ficou destroçado, eu estou sem chão. Deus vai te dar uma oportunidade. Quem sabe não é isso que Ele quer fazer, você enxergar para ir muito mais além da onde você estava caminhando ou projetando os seus passos. A vida com Deus é para nós motivo de grande alegria, de grande satisfação. E o Senhor nos chama a participar exatamente desse momento. E para que você então, mais uma vez, celebre a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus, nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E se a gente de fato tem e quer celebrar a nossa união e a nossa comunhão com o Senhor, juntos nessa hora, comamos do pão. A Bíblia diz que depois de haver comido, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Com o cálice nós aprendemos que o problema que nos afastava e nos mantinha separados de Deus foi resolvido. O cálice é o perdão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você é perdoado, justificado, santo e santa, separado, pertencente à família de Deus. Juntos, levamos do cálice do Senhor nessa hora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, imagem de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. E com essa palavra, a tua igreja te adora, nós encerramos a nossa celebração nessa manhã. Coisa boa é, irmãos, despertarmos, virmos como igreja, termos momento de comunhão, de vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós e de experimentarmos em todo o tempo o favor, a graça e a bênção que o Senhor tem para nós. Que a gente possa viver isso em todo o tempo, lembrando dos preceitos e princípios que a palavra do Senhor tem para todos nós. Nós vamos orar. Depois da oração, se quiser entregar seu dízimo, sua oferta, pode fazer aqui ou atrás, da maneira que você achar melhor. E agora, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Senhor, porque o Senhor nos tem chamado para perto. O Senhor nos tem chamado para nos tornarmos Teus filhos, com intimidade, comunhão, com aconchego, e vivermos plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós recebemos essa palavra e queremos estar sempre ao Teu lado, em todo momento orando, em todo momento vivendo a vida de comunhão, de plenitude, de intimidade, para que a gente entenda verdadeiramente os Teus propósitos, cumpra a Tua vontade, jamais nos desviemos dos Teus propósitos para a nossa vida. E assim queremos chegar no destino que o Senhor tem para nós. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe, excelente semana. Se quiser trazer sua oferta, fique à vontade, ou o seu dízimo. Achou? É de água. Tá.